E uma das coisas que eu e você temos que entender é que Deus, Ele é um Deus de gerações. Ele não trabalha somente com você. Ele tem um objetivo muito mais extenso. Por mais que você nasceu, por mais que você viveu e um dia morreu, vai morrer naturalmente, mas tem a vida eterna, aquilo que você está plantando agora não vai somente tocar e afetar a sua vida, mas sempre afetará todas as gerações após a sua estadia aqui nessa terra. Então nós temos que nos preocupar muito mais do que fazer uma vida boa para nós, é o que nós estamos deixando para as próximas gerações. Porque a bênção do Senhor, ela é de geração em geração, mas a maldição, ela vai até a quarta geração. Então tanto a bênção como a maldição, ela toca gerações. E aí você e eu temos que nos preocupar com isso, porque se você está plantando algo pensando somente em si, pensando no seu prazer, pensando no seu conforto, ter filho para o seu prazer, vocês não estão entendendo o que é um Deus de gerações. Então eu penso, trabalho, eu vivo para agradar o Senhor, mas eu preciso gerar algo no meu filho, algo na minha família, que vai tocar a minha posteridade, ou seja, o meu próprio filho, os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos, e assim por diante. A ponto de daqui 5, 6 gerações, o seu nome ser ecoado na eternidade, o seu nome ser marcado. Então, você quer ser lembrado como o quê pela sua família? Alguém que deu trabalho, alguém que não investiu, ou alguém assim, nossa, o meu bisavô, o meu tataravô foi aquele, a minha tataravó foi aquela que mudou a nossa história. Se nós temos desfrutado do melhor do Senhor, é porque alguém lá atrás, bem lá atrás, iniciou uma obra na nossa família. Que você seja encontrado diante do Senhor dessa forma, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode passar, por favor? Então, vamos falar sobre paternidade. E antes de ir para o próximo slide, eu quero te mostrar algo muito importante. Deus valoriza a paternidade. E quando eu falo paternidade aqui, é a ação do homem com o pai. Se você perceber, já falei isso aqui no culto, quero reafirmar aqui. Infelizmente, a maioria dos nossos jovens, até você mesmo, deve ter passado por isso, vivem em casas de pais sem casamento, divorciados, ou o pai que abandonou, ou a mãe faleceu, e assim por diante. E isso vai desconfigurando tudo aquilo que Deus tem a fazer na sua família. Graças a Deus, nós temos a igreja. E a igreja, ela assume, acredite, não assume completamente, mas ela exerce uma função muito importante de paternidade na vida dos seus filhos. Se você valorizar o líder de célula que cuida do seu filho, se você valorizar os discipuladores, os pastores que cuidam da sua família, isso vai fazer diferença na vida do seu filho. Por que eu estou te falando isso? Porque vai cobrir uma ausência. Você é a mulher, no caso a Laura, algumas irmãs aqui são sozinhas. Eu tenho pais também que não têm as mães, que eu conheço aqui no meio dos jovens, tem uns 2 ou 3 jovens que são pais, a mãe abandonou os filhos e assumiu. Se você assumir o seu papel diante do Senhor, como buscando transferir uma unção, Deus vai se responsabilizar em cuidar da ausência do marido ou ausência da esposa. Você não pode se sentir culpada ou culpado por isso. Deus é um Deus perfeito, e Ele sabe cuidar de cada detalhe da sua vida, e Ele vai suprir tudo aquilo que você não conseguir suprir na vida do seu filho. É assim que nós como cristãos vivemos. Então pare de se culpar, pare de se atormentar, pare de achar que você viveu errada. Você vai ver aqui na palavra hoje, viveu errado e por isso está sofrendo consequências. Não, Deus está trabalhando. Deus é um Deus amoroso, Ele está cuidando do seu filho, Ele está abençoando o seu filho, Ele está construindo uma linda história. A única coisa sua é, mantenha-se na posição que Deus te chamou. Amém, irmãos? Glória a Deus, pode avançar. Então, Êxodo capítulo 3, verso 6, olha o que Deus fala para Moisés. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus vê além do nosso tempo. Essa frase é muito importante você entender e eu entender, porque você não consegue construir, decidir, viver e saber o que vai acontecer um palmo na sua frente. Mas só que quando Deus fala o seguinte, olha Juliana, olha Priscila, olha Neima, eu sou o Deus de Isaac, Jacó e de Abraão.
está falando o seguinte: eu sou Deus de gerações. Eu passo de geração em geração. Eu vou construindo a história de geração em geração. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas o que eu tenho lá para você, lá na frente, para os seus filhos, para os seus netos, é infinitamente maior do que você possa pensar, sentir ou imaginar. Quando nós temos a revelação, nós trabalhamos pensando no futuro daqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Minha pergunta para você hoje: você trabalha e vive com seus filhos baseado no presente? No momento, prazer aqui, faça aquilo, ou o tempo todo você está intencionalmente investindo nele, pensando na geração futura? É algo que você tem que pensar. Desde quando Pedro e Davi nasceram, antes deles nascerem, eu já ministrava, eu já declarava, eu já impunha as mãos na barriga da Soraya falando quem eles seriam. Vamos falar agora de identidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu olho para eles pensando no futuro. Quando o Pedro era pequenininho, tinha 8, 9 anos, eu percebi claramente que ele tinha tendência à área de exatas. Comecei a pesquisar, a estudar quais são as áreas profissionais que ele, lá daqui de 5, 6, 7 anos, poderia desenvolver. E por unção de Deus, né, ele foi para a mecatrônica, entrou, hoje está no curso, por causa de uma visão futura do que eu tive na vida dele. Quero te falar, você tem o poder de ter a visão futura dos seus filhos. Deus pode te dar isso. Por isso que Deus é um Deus de gerações, é um Deus que vai além do seu tempo, né? Você não tem que viver investindo no seu filho baseado num tempo presente. Você tem que viver baseado, olhando sempre do futuro brilhante que Deus tem para você e principalmente para os seus filhos. Amém? Pode avançar, por favor. Ele nos mostra que está interessado em agir nas famílias. Deus está interessado nos nossos filhos e na nossa descendência. Aquilo que Deus fizer na sua geração terá repercussão na geração dos seus filhos. Tem um sábio, eu não sei se ele é muçulmano, o que ele é, mas a frase que ele, eu acho que é um príncipe da Arábia, lembrei, mas não sei quem que é. Ele fala o seguinte, que olha, que os meus filhos, eu sou filho de pais ricos, por isso que sou milionário. Os meus filhos serão milionários. Os meus netos serão ricos. Os meus bisnetos serão de classe média e os meus tataranetos viverão na miséria. Por que ele está falando isso? Porque conforme a geração vai passando, nós perdemos o poder de transferir uma identidade. A gente vai falar sobre isso agora. Então nós perdemos o poder de transferir valores. Nós perdemos o poder de transferir direções. Então, quando o texto fala que Deus é o Deus que faz agora para afetar a sua eternidade, vou te dar um exemplo bem claro. Aqui, todo mundo aqui tem condições de dar um McDonald's para o filho, sim ou não? Sim ou não? Seu pai teve condições de fazer isso para você? Por que não? Porque não tinha dinheiro, porque ele não valorizava, mas só que ele valorizava a janta e o almoço de todos os dias. Olha, se não tem o bife, mas você vai ter o que? Um ovo, vamos ter comida, vamos agradecer por isso. E por causa dessa mentalidade de trabalhar para vencer, você é alguém hoje que investe nos seus filhos, e muitos de vocês, eu posso falar isso para mim que eu já pensei isso, eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Você não fala isso? Já não pensou isso? Agora, até que ponto isso vai ser bom para ele? Até que ponto isso vai repercutir no futuro dele? Porque toda vez que ele vai para o McDonald's, você tem que levar, o que você está construindo? O que você está construindo para o futuro dele? O que está valorizando ele? O que está mostrando que a vida é? A vida é, você pede, você vai ter. E no dia que ele não tiver? Então você tem que prestar bem atenção que tipo de identidade, valores e direções que você está inculcando nos seus filhos. Porque se você não valorizar cada momento com seus filhos, cada dinheiro, presente, eu falo para meus filhos lá, olha, eles têm uma mania de não comer algumas coisas. Eu falo assim, olha, ou vocês aprendem a comer, ou vocês vão ter dificuldade na vida. Eu falo para eles assim, uma frase que eu uso com muita firmeza com eles. Na vida, você não faz somente o que você gosta, você faz o que é necessário. E o que eles perguntam para eles, eles sabem essa frase de cor, porque é o que mais eu falo. Quando ele fala, não quero, você não quer por quê? Porque você não gosta?
Mas até quando você vai fazer isso porque não gosta? Aí eu sou chato, que a Juliana me conhece bem, eu dou uma lavada de meia hora, de 1 hora do ouvido deles. Porque eu preciso mostrar para eles que a vida não é feita somente do que eu gosto. A vida é feita de coisas que são necessárias. Então, remédio, tem criança que não toma remédio. Mas presta atenção, até quando fica assim? Ah, pastor, tem 9 anos, não toma remédio. O quê? Até quando você não vai ensinar para ele e repercutir algo? Lá no futuro, vai afetar. Vai perceber que coisas difíceis ele não deve investir. Ele tem que abandonar, ele tem que fazer o que ele quer. É a geração que nós temos hoje. Mas nós somos uma geração de pais que vão ensinar princípios da palavra do Senhor. Não vamos abrir mão daquilo que temos que ser feito. Por quê? Porque você é pai e mãe do Senhor. Você tem a palavra viva de Deus no seu coração. E você não vai abrir mão. E isso vai ser motivo de alegria para os seus filhos, em nome de Jesus, lá no futuro. Amém? Pode avançar, por favor. Ao criar o homem e a mulher, Deus lhe deu 3 coisas básicas. Então, grave isso no seu coração. Porque são essas 3 coisas que você deve colocar como princípio de vida na sua família. Primeira coisa que Deus deu para nós como responsabilidade, identidade. Fala comigo, identidade. Segunda coisa que Deus colocou para nós, básica, valores. Fala comigo, valores. E a terceira coisa é a direção para uma existência. Fala comigo, direção. Então, princípios básicos para serem formados no seu filho. Então, quando o seu filho nasce, ele não tem nada disso. Ele nasce como fruto da carne, como eu e você. Então, pastor Will sempre dá esse exemplo, não passei por eu gosto de dar esse exemplo, para mostrar quem somos nós quando quando nascemos. Então, um dos filhos dele estava na praia um dia, tinha 2, 3 anos, não mais que isso, e ele pediu: pai, me dá sorvete, me dá sorvete, me dá sorvete, me dá sorvete, e ele, de tanto lhe pedir, o pai foi lá e comprou o sorvete para ele. E ao dar o sorvete, o moleque pegou o sorvete assim, não sei se foi o Tiago ou o Felipe, e começou a se lambuzar, tocar. O pastor Wilson ficou olhando para ele assim, e falei: nossa, esse sorvete deve estar muito bom. Aí chegou para ele: filho, papai quer um pedacinho, dá para o papai? E ele assim, ó. Agora eu te pergunto, quem ensinou para essa criança esse princípio errado do egoísmo? Quem mostrou para ela? Será que... Porque o próprio pai dele foi generoso, comprando um sorvete para ele, mesmo ele sem ter dinheiro. O que aconteceu com essa criança que teve a capacidade de negar para o pai? Deixa eu te falar, isso é o fruto da carne. Isso é o fruto do pecado. Então, seu filho, assim como você, foi desconfigurado na sua existência, quando você nasceu. E aí, sabe o que acontece? Você quer transferir responsabilidade para a igreja, para o pai, só para a mãe, para os avós, para o Estado, para o colégio, formar o seu filho. E pedindo para que eles dê um jeito, porque você não consegue, você não tem tempo. Você não consegue, afinal você trabalha, eu conheço uma irmã que trabalha das 4 da manhã até as 11 da noite. Eu fiquei pensando, ainda bem que ela não tem filho pequeno. Mas se tivesse um filho pequeno, como que seria a criação dessa criança? Quem formaria a identidade dela? Então, você tem que prestar atenção que os princípios básicos têm que ser gerados por você, pai e mãe. Não é por outra pessoa. Não é a escola. Não é a igreja. Por mais que a igreja ajuda muito. Eu falo que eu sou fruto da igreja também. Mas quem deu os principais princípios da minha vida foi minha mãe. Meu pai, infelizmente, ele não teve tanta participação. Foi alguém que sustentou a casa, aquele baiano arretado, trabalhador, mas bruto. Mas minha mãe conseguiu conduzir de bem grado, e Deus, com a sua graça, me conduzir para ser um grande homem de Deus. E assim será com os seus filhos, com o meu. Mas presta atenção, se você abrir mão desse princípio: mas pastor, eu não tenho marido, pastor, eu não tenho esposa, pastor, eu trabalho e estudo à noite. Eu não estou falando que você está o tempo todo com o seu filho e transfere princípio, mas quando você tem a oportunidade, você abre mão disso, você está deixando o legado para que outra pessoa insira no seu filho. Em nome de Jesus, não faça isso, porque a paternidade é algo que Deus valoriza. Quando fala paternidade, é mãe e pai, e transferir princípios é uma responsabilidade minha e sua diante do Senhor, e você e eu seremos cobrados isso diante de Deus. Amém, irmãos? Pode avançar. Então, o primeiro ponto que eu falei sobre identidade, vamos discorrer um pouquinho sobre isso, cada ponto 10 minutos. Me ajuda aí, Tiago, tá? No tempo.
Então, a identidade é a maneira como nós nos vemos. Então, você pergunta aqui, vem aqui, Naor, por favor. Naor é filhinho de mamãe. Qual é o nome da mamãe? Iracema. A Iracema formou o Naor. Então, tanto tempo viver com o pai e com a mãe do Naor, gerou-se uma identidade dele. Então, com certeza, quando a Ana olha para o Naor, ele vê traços da dona Iracema. Qual é o nome do seu pai? José. Do seu José. Não viu, não? Bastante coisa. Isso parece a sua mãe. Já falou isso para ele? Já? Não? Não, jeito. Nossa, falou igual sua mãe, falou igual seu pai. Você pensa igual sua mãe, pensa igual seu pai. Por que isso? Porque durante toda a infância, toda a adolescência, toda a primeira idade que Naor viveu com os pais, eles foram gerando uma identidade dele. Por exemplo, filho, nunca deixe ninguém falar que você não presta. É uma forma de gerar uma identidade. Aí você é alguém assim, posicionado. Quando fala, você não presta, você não me conhece. Eu sou amado de Deus, sou escolhido de Deus. Você pode falar, isso não mexe com você. Porque tem pessoas que ficam todas, falando mal de mim. Por quê? Porque não tem identidade. De alguma forma, aquilo não foi construído na criança e na sua a idade adulta, com certeza esfarcou, transformou e levou ele a ser alguém sem identidade. Se eu perguntar para o Naor agora assim, hoje, qual é a principal marca que o seu pai e a sua mãe deixou em você? Você poderia me falar uma ou duas marcas? Acho que da minha mãe uma bem forte, de valorizar os filhos, né? Assim, às vezes tirar do dela e dar para os filhos e ficar com ela, não ter aquilo e deixar os filhos desfrutar daquilo. E do meu pai a questão de ser um bom cidadão, porque ele, no processo da minha criação, ele não formou uma identidade sólida cristã, mas uma questão de ser honesto, né? Da honestidade, agir com os outros com honestidade, não ser um mau caráter. E aí tem problema, algum roubo, alguma coisa na sua vida? Não. Por que você acha que não aconteceu na vida dele? Porque ele nasceu em Itaquera? Sim. Nasceu em Itaquera, morou em Itaquera, andou com gente na rua que não prestava também. Mas por que ele não desbandeou para esse caminho? Porque de alguma forma os pais dele geraram uma identidade. Então o seu papel, pode sentar, obrigado. O seu papel, como pai e mãe, é gerar uma identidade. Então, quando você, aproveita quem tem filho adolescente, filho jovem, filho pequenininho, se pergunta para ele assim, filho, quem você é em Cristo Jesus? Pergunta, faz a pergunta. Se falarem para você que você não presta, o que você vai dizer para essa pessoa? Se os seus amigos te abandonarem, como você vai se sentir? Façam perguntas, porque isso vai mostrar para você como ele se enxerga. Você precisa saber como o seu filho se enxerga. Uma dificuldade, qual que é a resposta que ele dá? É piti? É virar a cara? É a forma que ele se enxerga. Abandonado, ninguém me ama. Adolescente tem muitos problemas. Muitos problemas. E aí você tem que reafirmar a identidade dele. Porque você é amado. Não é porque você é amado que você vai fazer o que você quer. Não é porque você é amado, eu vou te dar tudo que você pedir. Não é porque você é amado que você vai andar da sua forma. Em casa lá tem um jeito. O Pedro tem 16 anos. Ele usa a roupa que a mãe dele quer. Que pastor, que absurdo. Sim, ela não faz isso toda hora. Ontem, por exemplo, foi o aniversário dela, e ela pediu para ele usar uma camiseta, porque só usa preto e branco, preto e branco, preto e branco. Ô, juventude terrível, né? Só preto e branco. Você vai usar a camisa que eu quero, me suar de Deus. Ficou bravo, brincando, mas ele usou. Pergunta se isso feriu a identidade dele. Eu não tenho identidade. Não, ele usou bravo, porque não queria, mas usou para agradar a mãe dele. Isso não mexeu com a identidade dele, a personalidade. Não, ele tem que ser livre. Não, tem que ser livre até certo ponto. Estou falando da questão da roupa aqui, nós não obrigamos, tá bem, irmãos? É só para te mostrar o seguinte, isso não fere meu filho. Se você falar para ele assim, você é um rejeitado, você não conhece meus pais. Ah, você não presta, você não conhece a minha mãe. Ah, você é um ladrãozinho, rapaz, você não sabe de onde eu vim. Isso são pessoas que têm identidade. Então, falar o seguinte, quando seu filho fala, sua mãe não te ama, seu pai não te ama, ele pensa, será que ele me ama? É que de alguma forma você não conseguiu gerar a identidade dele. Eu sempre fui muito firme com os meus filhos. Eu sou até às vezes, ignorante. Quem é mais perto de mim sabe disso. Aí o Pedro fala assim, faz umas vergonhas para mim e fala assim, filho, isso tira o meu amor por você? Eu falei, não. Por que o pai faz isso?
Ah, porque você fica nervoso comigo. Eu fico nervoso porque, porque eu erro. Ah, tá, então, e você sabe que você errou e você sabe que eu te amo. Amém? Isso que importa. Antigamente, irmãos, o pai e a mãe estavam mais preocupados com a sua obediência ou saber se você amava ele ou não. Você podia sentir o que você quisesse, desde que você obedecesse. Não era assim? Agora, como que o pai hoje? Ai, filhinho, papai ainda bateu, mas bateu porque precisava, tá, filho? Isso é identidade? Você acha que está gerando o que para o seu filho? Eu não toco no meu filho, porque assim, tem hoje a ala, né, dentro da igreja, que é contra a varinha. E tem a ala que é a favor da varinha. Eu sou da favor da varinha. Olha assim, eu tenho bastante varinhada e estou aqui vivo. Estou meio doido aqui, irmãos? Estou pregando meio doido para vocês? Não, estou bem. Estou bem. Lógico, eu não gosto de ignorância, estupidez, tirar sangue. Mas a varinha é algo bíblico. Mas aí você cria da forma que você achar melhor. Acredito que nem todas as cenários precisam de uma varinha. Mas eu aprendi isso, eu acho importante. Meus filhos têm respeito e temor. Porque os seus filhos não têm que ter medo de você, eles têm que ter temor. Temor é respeito com honra. Temor é respeito com a posição assim. Eu não posso sair dessa linha, senão o bicho vai pegar do meu lado. Eu preciso saber. Meus filhos sabem exatamente. Saiu dessa linha, entrou na linha vermelha, de fato o bicho vai pegar para o lado deles. Mas eu vejo o pai falar assim, não faz, não faz, não faz, não faz. Aí ele passa, eu falei para você não fazer, filhinho. Eu fico escutando isso, eu fico olhando, eu fico pensando, que tipo de identidade esse pai está gerando no filho? Sabe por quê? Por um único motivo. Sua palavra não tem valor. Ou seja, palavras de adulto nenhum, palavra de chefe, palavra de pastor, palavras de ninguém tem valor, porque tudo que eu quiser fazer, eu tenho que fazer. Você precisa ensinar. Eu lembro a Soraya aqui, pequenininho, meus filhos pequenininhos, a gente sempre fala um culto aqui, segura o seu filho. Não é porque somos chatos, é porque ele precisa saber que você tem autoridade. E a autoridade já vai gerar identidade nele, vai saber respeitar autoridades lá na frente. E aí, a Soraya saía às vezes, Davi era mais terrível, né? Vocês percebem, né? Quem era mais quietinho, Davi ou Pedro? O que vocês acham? O Pedro, mais quietinho. O Davi era terrível. E fazia escândalo. A Soraya com toda calma, que vem aqui, abençoado de Deus. Lá no banheiro, tinha culto, sem brincadeira, já fiz contagem, 8, 9 vezes no meio do culto, de 1 hora ela ia para o banheiro, cada 5 minutos, porque ela não fazia, você não vai entender, eu vou formar uma identidade dentro de você, você vai saber que quem manda aqui sou eu, você vai saber, eu vou perder a palavra todinha, mas eu sei que eu vou te ensinar, e vou colocar uma identidade em você. Hoje, você falar qualquer coisa a respeito da identidade dos meus filhos, você não tem dúvida, eles não têm dúvida que são homens, eles não têm dúvida que são filhos amados, eles não têm dúvida que são prósperos, eles não têm dúvida que vão casar, eles não têm dúvida, eles já falaram, pai, eu vou ter 2 ou 3 filhos, eu vou casar com a e já falam assim, eles têm entre 12 e 16 anos, eu vou casar entre 22 e 24 anos, vou ter 2, 3 filhos, vou ganhar um salário bom, vou abençoar a igreja, mas eu quero trabalhar por pouco tempo, porque eu quero ser pastor. Todos eles têm na cabeça deles, se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eles têm uma identidade firmada. Eles sabem aonde querem chegar. Por quê? Não mexe com ele. Hoje você é amado, amanhã eu sou amado. Hoje você é triste, amanhã você é triste. Presta atenção. Identidade não tem a ver com sentimento. Identidade tem a ver com como que eu me enxergo. E você precisa sempre estar observando como seu filho se enxerga. E vai começar, sabe por quê, irmãos? Por você. Como você se enxerga. Porque o seu filho vai ser reflexo seu. O seu filho vai olhar exatamente, se tem um pai banana, uma mãe histérica, ele vai olhar assim, essa é a identidade da minha mãe, essa é a identidade que eu vou assumir. Porque você e eu somos a somatória das 5 pessoas mais importantes da nossa vida. Repetindo, você e eu fomos formados, pelo menos pelas 5 pessoas em cada fase, por 5 pessoas mais influentes na sua vida. Seja avó, avô, primo, tio, irmão, escola. Quem mais influenciou você é o que mais gerou identidade em você. Então, até uma certa idade da minha vida, eu era muito tímido, medroso, um monte de coisa. Mas Deus me deu graça e tem vencido isso a cada dia. Depois que fui para o encontro com Deus, então, avançou mais ainda. Comecei a andar com homens de Deus, pastor André,
pastor Alexandre Merlin. Esses homens foram formando a identidade de pastor, de homem de Deus, de pai responsável. Não que meu pai não fez, meu pai fez até um certo ponto, a parte espiritual ficou muito aquém do meu pai. Aí fui formando a igreja. Então hoje, se quem me conhece há 25 anos atrás me conhece hoje, eu sou outro Alexandre, completamente. Era um cara tímido, medroso, não conseguia falar com ninguém, não tinha posicionamento, falava assim para tudo. Hoje, rapaz, é outro cara. Por quê? Fui formado, mesmo depois de velho. Por isso que eu quero te falar, ainda existe chance para você. Deus pode mudar a sua identidade ainda. Existe oportunidade de Deus transformar você. Aproveite que seu filho é pequeno, é adolescente, é jovem, se posicione agora, porque ainda dá tempo de você colocar dentro dele identidade de Cristo, identidade da palavra, identidade de uma família segundo o padrão de Deus. Quem crê nisso, diga amém. A identidade de uma pessoa é formada na infância, pelos pais, ou pelo menos um ambiente mais próximo do que seja uma família. Essa identidade diz respeito ao modo como essa criança se vê, o que vai determinar como ela vai enxergar os outros e também como vai se relacionar. Pode avançar. Sabemos que as palavras que ouvimos na infância têm poder sobre nós, principalmente quando vêm de pessoas que admiramos e reconhecemos. Por isso mesmo, o diabo usa muitas vezes aqueles que estão perto para nos atingir e lançar dúvidas sobre a nossa mente, sobre quem somos e sobre o que Deus tem para nós. Como pais, precisamos dar aos nossos filhos uma identidade de filho de Deus. Então, deixa eu te mostrar algo muito importante que está acontecendo nessa geração. Hoje é a geração, para vocês um pouquinho, da tela. Hoje, Pocoyo, Peppa Pig, esses dorama, é o que está formando seus filhos. E o que mais tem no meio dessas telas são vídeos por trás, homens emasculados, que são homens emasculados, são homens que não têm posicionamento. O homem da Bíblia não é aquele galanteador de cavalo branco, e fica assim, andando, e fala assim, vem aqui minha princesa. A mulherada de hoje em dia que é esse homem, aquele homem que se raspa inteiro, nada contra, aquele homem que tem uma voz doce, aquele homem que estende tapete vermelho. E se o homem é diferente disso, não é homem para elas. E o contrário também é verdadeiro. Mulheres com corpos esculturais, mulheres perfeitas. Então na internet, você pode observar, não existe tristeza. E mostra a tristeza na internet. Me mostra mulher feia na internet. Eu gosto de ver, às vezes no Facebook aparece, no Instagram não. Assim, veja como ele é esse artista sem maquiagem com maquiagem. Eu acho a coisa mais linda ali. Falei, meu Deus do céu. Ela e ele é gente também. Meu Deus do céu. Você vê a Suzana Vieira, misericórdia, mano. Parece o cão chupando manga assim, tão torta que está. Aí fia maquiagem lá, parece que é perfeito. Por quê? A ideia do diabo é distorcer a sua identidade. Aí você fica mal. Hoje, os jovens, por exemplo, eu já percebi isso. Os jovens não conversam mais por telefone. Tem que ser WhatsApp. Se você liga, ele desliga e quer conversar com você por WhatsApp. É a linguagem deles. Mas presta atenção, não pode substituir o seu tempo de qualidade com sua filha. E eu falo o seguinte para o Pedro, principalmente para o Pedro. Quando eu ligar, me atenda. Porque se eu te liguei, eu quero falar por áudio. Não quero falar por mensagem. Ele já entendeu isso. Ele ligou, desligou a primeira vez. Se eu ligo de novo, se eu não atender, o bicho vai pegar. Por que ele sabe disso? Porque eu quero formar a identidade dele. Eu faço questão de ligar para as pessoas, presbitério de pastores, aniversário. Todo mundo manda mensagem lá. Eu mando mensagem ou um áudio, ou ligo para a pessoa. Parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe, lá, lá, lá. Ou mando um áudio pelo menos só para a pessoa. Em grupo não. Porque eu quero mostrar que essa pessoa é valiosa para mim. É a minha forma de ser. Mas só estou ensinando o que para meus filhos? Não trate as pessoas de forma mecânica. Colocando identidade. Agora, por que os jovens, todos eles, eu estava ali almoçando na padaria perto da Vila Mariana, um grupinho de jovens de 14, 15, 16 anos. A conversa é o seguinte, eu acho que eu sou bi. Não, eu sou hiper, sou ultra, sei lá. Eu sou G, sou Z, sabe? Eu falei, que nome é esse? Agora eu sou pan, tem um tal de pan. Agora, apareceu P, agora pan. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso?
Será que é Satanás em pessoa está aparecendo aí? Mas não, porque são jovens sem identidade. Os pais dão dinheiro, colocam na escola o dia inteiro, chegam em casa, eles vão para dentro do quarto dele, para um computador, e ficam completamente tristes. É que eu esqueci, eu poderia ter pensado nisso agora. Mas tem um vídeo na internet, um japonesinho, é um pouquinho já antigo, já passou várias vezes, que uma psicóloga pergunta para ele se ele ama o pai e a mãe. Ele fala que ama. E o que ele acha dos pais? O japonesinho fala o seguinte, deve ter uns 4, 5 anos, fala assim, eu acho que meu pai não me ama. Por quê? Porque ele não tem tempo comigo. Eu fico aqui no quarto brincando sozinho. Aí eu falei, e sua mãe? Eu acho que ela me odeia. Porque ela vive gritando comigo. Aí ele fala, o que você gostaria do seu pai? Ele começa a chorar. 5 anos de idade, começa a chorar e fala assim, eu só queria que ele ficasse comigo, brincasse comigo. A vozinha tão doce. Eu fiquei pensando assim, é a nossa geração. Onde você, pai, chega em casa, tira o sapato, fica na frente da televisão, se não vai tomar um banho, vai para o quarto, fica deitado, esperando depois da janta lá, porque está cansado. E você, mãe, descabelada, que tem que trabalhar hoje em dia, mulher tem que trabalhar muito, infelizmente, porque nós, homens, nós assumimos nossa posição, tem que trabalhar muito, e esse mundo está pior, cada vez pior, é um mundo feminista, né? Então fica bem difícil ainda. E aí a mulher tem que trabalhar aqui na doida, tem o terceiro turno em casa, fazer a comida, lavar a roupa, fazer isso. E cadê a criança nesse processo? Cadê o tempo com a criança nesse processo? Cadê o tempo de formar a identidade? Eu estou falando desde do 0 ano até o dia que ele sai de casa. Todas as noites, eu voltava da faculdade, eu sentava com a minha mãe. Eu falava, como foi o seu dia, mãe? E ela falava, e sua faculdade, todos os dias, sem exceção. Eu tomava um café de 15 minutos. Não estou falando para ficar 2, 3 horas com seu filho, não. Eu estou falando o seguinte, tenha tempo de gerar identidade nele. Não é ficar 2, 3 horas, é ter tempo de qualidade. Eu a cada 15 dias eu faço questão de sair com os meus filhos, ficar 1 hora olhando para a cara dele, conversando com eles. Às vezes eu chego à noite em casa, eu deito na cama, e aí, como foi o seu dia? 5 minutinhos, é meia-noite, 11h30. Vou lá 5 minutos, deixa eu ficar lá um pouquinho com o Pedro. Vou lá dentro na cama dele, abraço ele lá com 16 anos, falei, como foi o seu dia, filho? E aí o Senai, e a escola? Eu faço as mesmas perguntas todo dia. Eu falei, todo dia, pai? Eu falei, todo dia. Está gostando de alguém? Pergunto para ele. E aí, na cela, tem um problema? Por quê? Eu preciso de uma identidade. Aí, quando tem uma questão aqui importante, opa, deixa eu te explicar, deixa eu te ensinar alguma coisa importante. Vou ensinar para ele. Para o Davi, a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho regra. Se você é indisciplinado, marca dias. Então, segunda, quarta e sexta, eu vou gastar 20 minutos com meus filhos. Sábado, todo dia de manhã, que não tiver nada, eu vou tomar um café com ele na padaria. Ou você faz o café, leva na cama e conversa com ele na cama. Meu pai, ignorante, bruto, cavalo, todo sábado de manhã, ele levava pão com ovo para mim na cama e ficava sentando, esperando eu comer. O cara bruto, não era nem crente, porque ele tinha prazer de gerar identidade em mim. Agora nós não temos mais tempo para isso. Você acorda de manhã, a primeira coisa é ver suas mensagens. Você acorda de manhã, a primeira coisa é ligar a televisão para ver o que está acontecendo. É ir para o Instagram para ver o que está acontecendo. E se perde nesse maldito Reels. Se perde nesse maldito feed. Esse maldito store. Fica lá 1 hora. 1 hora. Você vai dormir 11 horas, fica das 11 à meia-noite e meia. 1h30 vendo coisa idiota na internet. Mas não gasta 15 minutos com seu filho para conversar com ele. Para orar com ele. Para ler a Bíblia com ele. Presta atenção, irmãos. Quem está formando seu filho? Quem está gerando identidade nele? É a pergunta que você tem que fazer. Se não é você, então não reclame daquilo que se permite. Você está permitindo isso. Então, se o mundo vai formar a identidade dele, é o que você está vendo aí fora. Homossexuais, bissexuais, crianças sem identidade. Agora tem o Todd, o Quick, o Nescau. Tem tudo aí fora. Por quê? Pai sem identidade. Que não gera a identidade dos seus filhos. Não é porque você não teve. Você está tendo o ensino da palavra de Deus. Que você deve fazer a mesma coisa. Faça o contrário. Faça aquilo que você nunca recebeu. E você vai ter o resultado que você nunca teve. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha aqui os valores. Vamos falar agora de... Volta. Aí. Então, valores é o segundo ponto que nós temos, que é a nossa obrigação, a nossa função. Princípios básicos que nós pais devemos colocar nos nossos filhos. O primeiro valor é identidade. Fala comigo, identidade.
Então, uma vez que o seu filho tem identidade, você precisa também colocar valores. Então, valores, os pais formam identidade, mas também os pais passam valores. Então, identidade é apenas o primeiro passo, que é como nós nos vemos, como os filhos deles se veem, como eles te veem. Isso é identidade. Meu pai é sério, meu pai é um cara fiel, meu pai é o cara que ora. É uma identidade que você formou em você e seu filho vê. E ele está tendo identidade igual. Eu sou alguém segundo o coração de Deus. Vamos lá, identidade apenas. Temos que passar para os nossos filhos valores espirituais. Vai lá para aquela figura. Olha que interessante essa figura. Então, o que você está falando aqui para o seu filho, com essa figura, está mostrando? Olha, é um valor para a nossa família brincar, ter tempo de qualidade, curtir a família. É um valor a gente cuidar daquilo que Deus nos deu. É um valor para a gente investir e crescer no conhecimento, crescer na sabedoria, crescer espiritualmente. É um valor para a gente respeitar e dar atenção para os mais velhos. É um valor para a gente. Então, valores é aquilo que é importante, que afeta a nossa identidade. Então, valor é aquele neto que valoriza a avó. Eu, por exemplo, meus filhos, até hoje, é um valor para mim me chamar de senhor e senhora. E eu estou com a senhora. Desde pequenininho, quando ele fala assim, você não, senhor. Por quê? Eu quero mostrar para ele que existe um grau de respeito. Não é obrigado, bem, irmãos? Não estou te obrigando a fazer isso. Isso para mim foi um valor lá da minha avó, do meu pai, e eu continuo pendurando esse assunto aqui na minha família. Para mim é importante, porque eu me sinto respeitado quando ele fala senhor. Eu me sinto respeitado, a minha esposa me sente respeitado. Então, dormir sem dar uma boa noite, também é um valor em casa. Não vai se dormir sem dar uma boa noite, sem declarar Deus te abençoe. Outro valor, dormir antes das 11h30, é um valor em casa. Não quero ninguém de madrugada fora de celular. Meus filhos de manhã não usam celular. Isso, inclusive, de 16 anos. 16 anos não tem mais tempo hoje. Mas antes, até ele fala assim, de manhã, você acorda, toma seu café, vai assistir uma televisão, vai fazer seu devocional, vai para a escola à noite, você mexe no celular. Ou na escola lá. Aqui não. Porque aqui é o tempo de você ficar desligado deste mundo. Você tem que estar ligado aqui na família, ligado no seu estudo. Então, são valores. Valor, vir para a igreja. Estar no prédio da igreja, todos os domingos, comigo, é um valor. Tem família que valor comer junto, todo domingo junto. É um valor. Então, valores devem ser passados para os nossos filhos, porque isso vai perpetuar na sua família. Pode avançar, por favor. Os valores são uma herança que passamos aos nossos filhos. Mães têm uma responsabilidade muito grande nisso, porque elas acompanham mais de perto o dia a dia dos seus filhos. Então, um exemplo. Em casa, arrumar o quarto é um valor. Ajudar a mãe, mulheres principalmente, ajudar a mãe na cozinha, outro valor. Não deixar os seus filhos saírem com qualquer pessoa, outro valor. Eu conhecer a família dos amigos dos meus filhos, é um valor. Seu filho sai com pessoas que você não conhece? Com 15, 14, 16, 17 anos? Não, é um valor. Não, mas hoje em dia é nada, hoje em dia está pior. Porque o que mais nós temos no meio dos jovens aqui é jovens que enganam seus pais falando que vêm para a igreja e vai para outro lugar. Já aconteceu muito aqui no nosso meio. E eu falo para os nossos exploradores líderes, fiquem atentos. E a gente denuncia para os pais isso. Já pegamos muito, muito mesmo. Então assim, aonde estão meus filhos? Hoje eu tenho um aplicativo, né? E eu falo para o Pedro lá que eu odeio esse aplicativo. Porque ele denuncia onde ele está, para mim. Não é porque eu estou com medo dele, não confio nele. É porque ele vai para o centro, volta para o centro. Se acontece um acidente, sai fora do percurso. Quero saber o que está acontecendo. Então são valores para mim que vai transferir, vai gerar nele um homem. Valor, chegar no horário. Todo culto você chega atrasado. O que você está gerando para o seu filho? Qual valor você está passando para o seu filho? Culto não é importante. Você vem para o culto, em vez de levantar a mão, adorar perto do seu filho, você fica conversando. O que você está falando? Louvar não é importante. Você nunca sai com a sua esposa ou com o seu esposo. O que você está falando? Casamento não é importante. Você está colocando valores errados. Então, assim, quando eu saio com os meus filhos, eu falo o seguinte, é importante para mim ter tempo com vocês. O que eu estou falando para vocês, pessoas importantes, você tenha tempo de qualidade. Quando eu ajudo a Soraya a arrumar a coisa de casa, eu falo assim, olha, você tem que ser um gerador da sua família, da sua esposa também.
Quando eu falo assim, eu deixo a Soraya às vezes doente em casa, vem pregar. O que eu estou falando? Deus é mais importante que qualquer outra coisa. Quando eu falo doente, né? Ela tem condições de ficar doente lá, está com uma gripe, tomou o remedinho, está deitada. Eu vou pregar. Se ela precisasse de mim lá, lógico que estaria lá, entende? Mas tem gente, não, porque minha esposa está gripada, eu não posso sair daqui. O que você está falando para o seu filho? Está falando exatamente o seguinte: olha, mesmo que ela tenha condições de ficar sozinha, eu não vou para a igreja não, porque não é tão importante. Sua mãe é mais importante. Entende? São valores que nós passamos para os nossos filhos. Pode avançar, por favor. E por último, estou vendo tempo, direção. Quando Deus deu ao homem um propósito de vida, Ele estava lhe dando uma direção, um caminho a seguir. Pais espirituais são aqueles que concedem a seus filhos um senso de direção. Ter direção é ter um propósito de vida. E aqui fica um ponto muito importante, porque uma vez que eu formei a identidade na pessoa, eu mostrei os valores, eu tenho que mostrar por que nós vivemos isso. Por causa daquela direção. Por causa desse rumo. O Pedro e o Davi não têm condições ainda nenhuma de tomar decisões por eles. Porque eles não sabem da vida. Eles não sabem o que é a melhor escola. Eles não sabem. O pelo Davi, ele nunca sai do colégio de Itaquera por causa dos amigos dele. Porque é amiguinho dele. Não, vou perder os amigos. E eu preciso mostrar para ele, o valor não é a amizade, é importante. Mas dessa sua idade, o mais importante é aprender melhor. E assim por diante, vou mostrando para ele. Pedro não sabia que era Senai, fui lá, fiz inscrição, mostrei para ele a importância, e eu direcionei ele profissionalmente. Na igreja, a mesma coisa. Eles não lideraram até 14 anos, a partir de 15 anos começaram a ser líder de treinamento, avançando, e eu estou mostrando o caminho da liderança. Daqui a pouco, vou falar sobre corte, vou falar sobre noivado. Daqui a pouco, vou falar sobre a faculdade com eles, sobre uma profissão, onde comprar uma casa, como servir o seu pastor, como honrar o seu líder. Então, eu vou dando direções para que ele seja assertivo. Não é responsabilidade do líder do seu filho fazer isso. Não é responsabilidade do pastor da sua igreja fazer isso. A direção espiritual principal é a sua. Eu não me interfiro em nada no meu filho. Olha, ele foi para a célula que ele quis, andou com o discipulador que ele quis. Qual que é a minha interferência? Vida espiritual. Você orou para isso? Você tem certeza? Porque é o seguinte, se você for por causa da amizade da pessoa, você vai se dar mal. Você tem que ir porque Deus falou com você. Vamos orar por isso então agora? 21 dias? 21 dias orando comigo, declarando a profecia. E aí, filho, tem paz? Continua ainda? Ah, pai, eu tenho paz, então vai. Lógico, eu não decido por ele. Presta atenção. Pais, vai chegar uma certa idade que você não decide pelos seus filhos. Você aponta a sua mão essa direção. E você vai incentivá-la a decidir para essa direção. De que maneira? Indo para Cristo. Indo para a palavra. Até a Julinha, com 5 anos de idade. Você precisa ensinar. Ah, eu quero isso. Não. O Davi tinha essa maneira. Davi não, Pedro. Vamos no mercado. Não, numa loja de brinquedos, você vai escolher um brinquedo. Ah, eu quero esse. Não, um brinquedo. Estou direcionando. Você precisa escolher um brinquedo. Pai, me ajuda a escolher. Não vou te ajudar a escolher. Você precisa ter decisão. Porque aí eu explico, aí sempre tem uma palavra, né? Meia hora explicando para ele porque tem que decidir. Isso é vida de pastor. Mas não é só pastor não, você pai que tem cargo tem que fazer isso. Por que é importante você decidir? Porque você vai ter que decidir um emprego, você vai ter que decidir uma corte, você vai ter que decidir um futuro, vai ter que decidir uma cidade. Então as decisões têm que vir com paz. Aí explico para ele isso. Aí ele decidiu. O brinquedinho dele, a escola dele, algumas coisas. Mas outras coisas que eu sei que ele não vai saber decidir, eu decido por ele. Até certa idade. Então a Júlia, até certa idade, ela vai decidir. Mas tem algumas coisas que você vai dar muita liberdade. Eu falo para meus filhos sempre isso. Olha, você tem 100% de confiança minha. Essa é a minha frase com eles. Você decide se vai perder esse 100% ou não. De que maneira? Com as suas atitudes. Então, Pedro tem 100%. Falei, é para chegar meia-noite. Chegou meia-noite 1, perdeu 1%. Aconteceu de novo, perdeu mais 5%. Vai chegar um ponto que eu perdeu tanto. Nisso agora você não toma decisão, eu tomo. Porque o que eu fiz para ele? Eu não mandei que vai ser. Eu dei confiança para ele e ele administra essa confiança. Ele administra como vai fazer. Isso é o quê? Direção. Eu estou mostrando quais os limites das coisas. O que é importante. Vai por esse caminho. Olha essa pessoa. Olha como anda com aquele líder. Por que eu estou mostrando? Porque é a forma que ele vai crescer.
Você direciona. Eu sou o resultado da direção da minha mãe. Quando tinha 14 anos de idade, eu entrei no Senai. Quando tinha 17 anos, ninguém da minha família fez faculdade. Isso aí em 1999. E naquela época não tinha IFIES. Não tinha FIES. Eram poucas faculdades no Brasil, em cada cidade. E as faculdades, ora, caríssima. Pra você ter ideia, em 1990 e 2000, quando eu entrei na faculdade, a minha faculdade de administração custava R$600. Em 2000, essa mesma faculdade hoje custaria pelo menos uns R$4.000. E minha mãe falou o seguinte: vou te dar uma direção, vai para a faculdade, torra todo o seu salário na faculdade. Meu pai falava assim: que besteira, que idiotice, quer dar uma de rico, faculdade para rico. Cabeça do meu pai, né? Lembre-se, alguém que teve muito estudo. A minha mãe sangrou, deu o salário dela, deu dinheiro, pagou minha passagem. Eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, carregando eixo de caminhão. Minha mãe não deixou de desistir do trabalho. Não, você vai continuar, Deus é contigo. Lá, 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 lá. E eu chorando. Eu lembro que um dia eu cheguei para minha mãe assim, meu chefe me perseguiu, fez o trabalho de madrugada. Eu cheguei um dia assim, era uma noite assim, de julho, era um frio assim, aqueles menos alguma coisa. Aqui no Brasil aconteceu algumas vezes isso. E eu ficava na frente de um caldeirão que soltava 80 graus Celsius de calor. E eu lavando as peças e jogando. Cheguei 5 da manhã, completamente doente. A minha mãe falou assim: você é homem, e Deus vai te honrar. E eu chorava assim: eu quero desistir. Direção. Você que é responsável por isso, sua filha. Você tem que mostrar que ele aguenta. Você tem que mostrar que Deus vai honrar. Agora, sempre que aliviar tudo para o seu filho, mais uma vez, aliviar não é amar. Às vezes você está dando uma direção errada que vai levar o seu filho para uma destruição. Então você tem que mostrar, lógico, tem o equilíbrio, sabedoria dos céus, mas direciona para Cristo. Por causa daquela atitude da minha mãe, eu não desisti. Um dia eu fui demitido. 2 meses depois estava no Bradesco. Foi onde me formei, casei, conquistei, prosperei. Mas se eu desistisse lá atrás, tinha fechado a faculdade. Se eu fechasse a faculdade, não ia ter oportunidade de Bradesco. Presta atenção. Você, pai, é responsável por trazer direção para os seus filhos. E essas direções são fundamentais para que afete o futuro deles, o futuro dos seus netos e dos seus bisnetos. Cada direção, cada identidade, cada valor, cada direção que você der ao seu filho, segundo a vontade do Senhor, vai afetar gerações. Vai afetar gerações. Não tenha dúvida disso. Por isso que você precisa trabalhar, falar: Deus, Tu és um Deus de gerações, então eu vou vestir o meu filho agora pensando nas gerações, pensando no futuro dele, pensando no futuro dos meus netos. É o que a direita fala no Congresso: pensem no futuro dos nossos netos. Vocês estão acabando com o Brasil. O que vai restar do Brasil para os nossos netos? Pode avançar, por favor? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, Deus tem que ser o principal edificador da sua casa. Ele tem que ser o principal daqueles que vão te ajudar a vencer todo e qualquer obstáculo. Saber que Ele vai te dar autoridade para gerar identidade nos seus filhos. Vai te dar sabedoria para colocar valores nos seus filhos. Para dar uma direção, porque, concordo com você, pode concordar comigo. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos o melhor para os nossos filhos. Nós somos fracos, nós somos inúteis. Nós não temos condições de definir o melhor para os nossos filhos. Mas deixa eu te falar, mas você tem muito mais experiências com Deus que o seu filho. Ou se não, pelo menos deveria ter. E essas experiências têm que ser, pelo menos, impactante a ponto de trazer uma direção do céu. Para onde seus filhos estão caminhando? O que você está valorizando? Estou falando assim: quanto você investe em você e nos seus filhos? Sabe, o que você está plantando e construindo para o futuro dos seus filhos? Natural? Ótimo, pode dar uma casa para cada um carro para cada um. Mas o que vai marcar gerações é a identidade, os princípios que você vai colocar no coração dele. Tem princípios comigo aqui que não inegociáveis. Nunca peguei nada de ninguém. Nunca desejei nada de ninguém. Sempre fui aquele do relacionamento. Sempre valorizei os mais velhos. Você viu como eu abraço a Dona Cida aqui? Eu a amo muito. Mas eu amo todos os velhinhos da igreja.
Por um único motivo, eu aprendi a honrar os mais velhos. Todo ano, já falei aqui em púlpito, repito, todo ano eu vou na casa do meu primeiro pastor, hoje ele tem 84 anos, levo um balduco para ele e falo assim: o senhor tem parte do meu ministério. O pastor Alexandre está lá na Espanha. Ele vem para o Brasil, ele vem ficar um dia comigo, a gente vai conversar, eu vim falar da igreja, faço questão de ele vir pregar aqui, abençoo com um jantar bom, dou uma oferta para ele, falo assim: isso é pouco pelo que o senhor fez na minha vida. Minha mãe está internada agora, vou sair daqui, talvez eu vou lá para o hospital, lá em Osasco, ver minha mãe, mas eu vou cuidar da minha mãe até o último da minha vida. Isso quem colocou em mim? Foram os meus pais, tanto espirituais como naturais. Valorize a família, valorize os mais velhos, invista naquilo que é importante, sabe? Mas isso houve um desgaste. Qual foi o desgaste? Dormir mais tarde, acordar mais cedo, a ter tempo com meu filho, sair com ele, gastar aquilo que eu não gastei com ele, que eu não recebi como investimento. Isso vai fazer a diferença, tanto para o seu filho, como para o futuro dos seus filhos. Amém? Pode avançar? Acabou? Acabou. Vamos para o intervalo em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Está claro? Está bem? Amém, então.
Vamos lá, irmãos, quem está lá fora? Quem está ali? Deixa eu ver. Amanda. E aí, Regis? Naor, peguei você. Weber, terminou já a aula? Então corre. Ficando bom tempo com o professor aí, meu. Amém, irmãos. 12 promessas de Deus para os pais. Quem quer promessa de Deus? Diga aleluia. Todos nós queremos, né? E aí você tem que decidir na sua vida. Se você vai ficar pelo que você vê, ou se você vai ficar pelo que você crê. Porque muitas vezes o que você vê está completamente desconfigurado, não tem nada a ver com o que você crê. Então, Deus promete algo, mas parece que o que está vivendo é completamente diferente. Mas a promessa de Deus não é para o processo, é para o final. Sempre a promessa no final será cumprida na sua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso, por isso você tem que descansar. Não estou falando que você tem que gostar de passar pelo processo difícil. Nós temos pastores nossos que têm filhos homossexuais. Temos pastores nossos que têm filhos desviados. Nós temos pastores nossos que têm filhos que divorciaram. E aí? Cadê Deus na vida desses pastores? Cadê as promessas de Deus na vida desses pastores? Não, querido. Ainda a última palavra não foi concluída. A última palavra vai ser de Deus. E esses filhos vão voltar para Jesus em nome do poder dEle. Então, você não tem que andar pelo que você vê. Pelo que você vê, desculpa. É pelo que você crê. Então, você precisa saber. Minha mãe, ela, como eu disse, está sendo internada agora. Tem 70 anos. A vida toda dela, ela creu que toda a família serviria a Jesus. Toda a família dela, desde neto. Falta um netinho, que já aceitou Jesus, só que ele tem medo de batizar. O nome dele é Mateus. Mas desde os 35, 30 anos que ela se converteu, até 70 hoje, ela trabalhou e orou. Os irmãos dela, que não tinham... Irmãos, eu conheci o irmão dela, que é meu tio, o tio Ivo. Ele era um cachaceiro de primeira. A mulher dele é do Seishinoe, budista. Não, assim, ela tinha paura. Sabe que a família é um pouquinho mais rica? Rica não, bem de vida, classe média. Nós era pobretão, porque a gente morava onde? A gente morava no cortiço do meu avô. É verdade. O cortiço era daqui até lá, tinha 12 casas de um lado, 3 casas no meio e uma casa grande da minha tia na frente, que ela construiu. Então eu morava em 3 cômodos lá no fundo, eu, os meus 2 irmãos e minha mãe, meu pai. Então a vida toda eu vivi dessa forma. Esse tio não, você morava em casa germinada, carros do ano. E assim, chegava lá assim, como se tivesse... Esse cara não vai se converter nunca. Não vai se converter nunca. Aí a vida dá reviravoltas, tanto financeira como familiar, assim. E ele foi ser crente, adivinha da onde? Da Universal, irmão. Esse o cara da sexta-feira da libertação, ele amava aquilo. E ele morreu louvando ao Senhor Jesus. Então, o que Deus prometeu para minha mãe, não foi no tempo dela, mas todas as promessas se cumpriram. Assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio nisso. O que eu estou vivendo com minha mãe hoje, por exemplo, é um processo de transformação na minha vida. Eu percebo claramente que aquele desespero, aquela angústia, aquele temor passou-se. Então hoje eu tenho mais paz em lidar com a minha mãe da forma que está. Tem pessoas que não entendem, mas eu percebi que Deus está me transformando. Então, tudo na sua vida é para transformar. Se a promessa não se cumpriu, é porque ainda você não foi transformado nessa área. Então, por favor, em nome de Jesus, responda rapidamente. Bem, então vamos ver as 12 promessas do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Próxima aula, ou próxima slide. Primeira promessa, fidelidade. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos seus pais, dos filhos,
até a terceira e quarta geração, que fala sobre nossos pecados, e que o Senhor, com os nossos pecados, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é perdoador. Olha o próximo texto de Salmo 100. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Da mesma forma que a maldição, ela percorre gerações até a terceira, quarta geração, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor percorre até a eternidade. Aonde você estiver, os seus filhos, seus netos, bisnetos, toda a sua geração será bem sucedida, será abençoada. Sabe por que disso? Porque é promessa. Então Deus é fiel. O que Ele prometeu para você um dia vai se cumprir. Como eu disse para minha mãe, Deus prometeu para ela, você vai ser a porta que vai salvar todas as suas famílias. Irmãos, 40 anos depois, tenho 42 anos, 43 anos, não, 42? Vixe, Jesus da glória, misericórdia, 42 eu vou fazer 43, misericórdia. Então, eu até perdi, fui um velho mesmo. 81. Eu vou fazer 43 em julho. Agora. Calma. Perdi o que eu estava falando. Foi fidelidade. Então, minha mãe, ela passou a vida toda crendo nisso. Foi uma promessa lá atrás. Por que Deus não fez os primeiros anos? Não sei. E não cabe a mim e a você saber. Por que Deus não faz a minha família? Por que os meus filhos? Eu vejo algumas irmãs aqui que sofrem pelos filhos. Eu falei, calma, é promessa de Deus. Você e sua casa servirá ao Senhor. Para com isso. Quando eu falo para com isso, eu não senti assim, não pare de orar. Continue orando, clamando e guerreando. Tendo a certeza que a vitória é sua em nome de Jesus. Sempre será assim. Então, você não tem que ter preocupação. O que vai ser da Luísa? O que vai ser do Gustavinho? O que vai ser do Daniel? Ai, meu Deus, o Pedrinho e a Júlia. Ai, a Hanna. Calma. Calma, cocada. Deus vai fazer. Ele é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir. Eu hoje posso falar, minha mãe vai morrer assim, e vai ser um grande testemunho. Que eu vi 40 e poucos anos, todas as promessas que Deus prometeu para minha mãe cumprindo. Todas. E eu falei, uau, se Deus fez isso com ela, qual que é a identidade e os valores que está dentro de mim? Vai acontecer comigo também. Eu estou falando com o seu pastor, vai acontecer na sua vida também. Só não sai dos caminhos do Senhor. Só não desvie nem para a direita e para a esquerda, porque Ele vai cumprir. Aquilo que você não viveu como seus pais, os seus filhos vão viver com você em nome de Jesus. E vai tocar a próxima geração. Amém? Fala comigo, Deus é fiel. Outra promessa do Senhor, confiança. Herança do Senhor são os filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Presta atenção aqui, ó. Então Deus não quer filhos. O que Deus fala? Encher a sua aljava. Então tem que ser mais de um filho, tá? Eu sou contra pais que têm um filho só. Tem que ter mais de um filho. Por causa desse texto aqui. Não será envergonhado quando eu pleitear com os inimigos à porta. Então, promessa de Deus é confiança. Você precisa confiar que Deus vai ser bênção, que Deus vai cuidar, Deus vai abençoar os seus filhos. E você não vai ser envergonhado. Seus filhos, mas pastor, tanta vergonha com a minha filha. O meu filho faz isso. Senhor, o Senhor tem misericórdia. Calma. Aquilo que é vergonha para você, amanhã vai ser dupla honra. Dupla honra. Eu lembro hoje do testemunho de uma irmã na Assembleia de Deus. Na verdade, hoje ele é pastor do Jeová Nissim. Quem conhece o teatro Jeová Nissim? Aquele irmão principal, de 20 e poucos anos atrás, eu acho que não é o mesmo mais hoje, quem cuidou dele foi a avó, que era uma irmã da Assembleia de Deus, o quadrangular. E ele, depois de uma certa idade, foi criado pela avó, se tornou homossexual. E foi para a vida mais podre, se tornou travesti, e vendeu seu corpo dentro das boates. E ele ia trabalhar durante o dia e à noite tinha esse trabalho de travesti. A avó dele, que cuidava dele, passava o seguinte a roupa assim: Senhor, obrigado, porque aqui está um grande evangelista.
Todos os dias passava a roupa dele falando isso. Ele conta esse testemunho. E um dia ele teve uma experiência com o Senhor. Ele namorava com um rapaz, foi acho que até morar com esse rapaz, e esse rapaz conheceu Jesus. E porque conheceu Jesus, ele chegou para ela: preciso terminar nosso relacionamento, porque eu conheci Jesus. Falei assim: eu vou lá com você, porque não queria perder o relacionamento. E ele foi junto com essa pessoa. E a avó dele, o que faz aqui, passando a roupa: essa roupa é ungida, este homem é de Deus, eu confio no Senhor, ele não será vergonha para mim. Depois de alguns anos, ele foi, se converteu, se batizou, e hoje o principal teatro cristão evangélico do Brasil, que converteu milhares de pessoas, que é o Jeová Nissim, tem ele como o pioneiro. Foi a primeira pessoa que fez isso. O que Deus fez? Onde tinha vergonha, dupla honra. Para quem que é isso? Para você, pai. Até arrepia, sabe por quê? Eu não tenho dúvida que eu vou terminar os meus dias dando risada pelo que os meus filhos têm feito pelo Senhor. Você vai estar na sua poltraninha lá, velhinho, com sua artrose, artrite, brincadeira, está amarrado, todo mundo curado. Eu vou estar pulando. Eu falo: eita, glória a Deus, aleluia, olha o pedinho, Jesus. Sabe por quê? Porque é promessa: quem confia no Senhor não será abalado. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você é isso, é promessa. Você ter essa confiança de Deus. Deus pode confiar nele, porque ele vai fazer na sua vida. Próxima promessa: alegria. Fala comigo: alegria. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías 61:7. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Você vai se alegrar. Quando eu pregar, eu pego o microfone, isso agora minha mãe não vê mais, mas aqui, ela veio no final do ano aqui, quem lembra desse? Estava aqui. Minha mãe veio aqui no dia 31, passou a virada comigo. No dia seguinte, fui conversar com ela, estava jantando com ela, ela falou assim: isso é minha alegria, você é minha alegria. Seu irmão, meu irmão, né? É minha alegria. Porque ela está morrendo, o filho do presbítero, outro pastor, meu irmão logo vai ser ordenado a pastor na Assembleia. Meus filhos abençoados, os filhos do meu irmão abençoados. A minha sobrinha, meu irmão falecido, arrumou uma corte agora. O outro casado. A família todinha aos pés de Jesus. Minha cunhada, depois que meu irmão faleceu, olha como Deus é. 20 anos depois, ela casou, uns 4 anos atrás, 2020, quase 18, 19 anos depois que o meu irmão faleceu, ela arrumou um relacionamento. Adivinha com quem que é? Pastor viúvo. Então toda a minha família está 100% no ministério. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que Deus faz? Isso é motivo de alegria. Assim serão os seus dias. Tem dias de lutas, dias de dificuldade, mas a maioria dos seus dias vão ser dias de alegria no Senhor. É promessa: os seus filhos vão ser alegria, são e serão alegria na sua vida. Diga amém. Por isso que não desiste deles, irmãos. Você não pode negociar com esse mundo. Eu faço assim questão, eu sei que tem dia que não quer vir para o culto, tem dia que não quer ir para a cela, mas faça questão de estar lá, porque é lá que você vai conseguir transferir identidade, poder, unção para os seus filhos. Ele vai ver o que é valoroso, o que é importante para você. Continuando, promessa de Deus: Deus vai te dar força, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Não sei o que você tem passado com seus filhos, ou que vai passar, ou que já passou, mas uma coisa é fato: Deus é a sua força. Você vai encontrar forças aonde não imagina. Você vai encontrar fôlego aonde você não imagina. E desse fôlego vai vir o seu milagre em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio piamente nisso. Porque vai existir dias difíceis com seus filhos. Não tem como fugir disso. O diabo vai querer assediar. O diabo às vezes vai colocar o enviado do inferno para te atormentar. Por isso que é importante você estar sempre dando direção. Lembra dos valores, direção? Porque vai vir
eu tenho a maior preocupação com o Davi e com o Pedro. Porque o Pedro, ele é muito posicionado, e por ser tímido, ele não é de muitas amizades. O Davi não, ele é amigo de todo mundo. Você dá risada, né? Mas é mesmo. E por ser amigo de todo mundo, ele tem uma dificuldade de não agradar as pessoas. Ele não gosta de ninguém mal com ele. Então, por exemplo, se ele gosta da Pamela, e a Pamela fala assim, eu não gosto de tal coisa. Se, às vezes, porque ele é novo, né? Pode ser um princípio errado. E ele fica assim, encurralado. O que eu faço? E nessa o diabo pode entrar e fazer com que ele desvirtue. Então a minha maior oração é por ele. Pelo Pedro também. Mas por quê? Porque o coração dele é mais voltado para as coisas naturais. E eu tenho orado, mas ao mesmo tempo ele é intenso para o Senhor. Ele leva a pessoa para a igreja, leva para batizar, leva para a célula. Mas o mesmo intensidade para o Senhor, se tiver na carne, é para o mundo. Então não é errado ele ser assim. Mas eu tenho uma preocupação maior. Mas presta atenção, mesmo que o diabo venha, eu vou ter força no Senhor. E o Senhor vai me dar a vitória sobre todos os meus filhos, porque é promessa dele. É promessa que não faltará força. Você pode correr, não vai se cansar. Você pode trabalhar, mas não vai se cansar, porque o Senhor é a sua força. Diga amém. Glória a Deus. Olha que gostoso. Promessa de Deus é felicidade. Bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como serás abençoado o homem que teme ao Senhor. É promessa de Deus. Você vai ter dias mais felizes do que de lutas. Se isso não está acontecendo, não tem a ver com a palavra, tem a ver com você. Seus dias têm que ser mais felizes. Com seus filhos, com seu esposo. Eu sinto isso. E não falo porque sou pastor, não. A minha vida toda, desde quando eu estou no ministério, eu tenho tempo de luta. Eu estou um mês de muita luta. Irmãos, há um mês atrás, 40 dias atrás, eu internei minha mãe. Depois disso, eu internei a Soraya. Depois disso, eu fiquei ruim. E agora eu estou há 10 dias correndo com a doença do Davi. E hoje fiquei sabendo que minha mãe internou de novo. Oi? É verdade. E teve o meu sogro que teve dengue, com as plaquetas baixas, quase ficou internado também. Então assim, eu estou vindo 40 dias de muita luta. É felicidade? Lógico que não. É luta. E vai ter luta. Mas a promessa de Deus é o seguinte: por mais que venha luta, os seus dias serão mais de felicidade do que luta. E a luta é só para provar que Deus é Deus na sua vida. E você vai ver que Ele vai sustentar, guardar, proteger. E no final de tudo, você vai levantar a mão e dizer: como eu sou feliz com o meu Deus. Como eu sou feliz com o meu Senhor. Ele é o Deus que me guarda, é o Deus que me protege, é o Deus que me cura, é o Deus que me prospera. Eu sou feliz com o Senhor, feliz com o Senhor. Você conhece a música lá da Assembleia? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. É só saber, não, batista, metodista. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com a Soraya. Sou feliz com os meus filhos. Sou feliz com a igreja, mesmo em meia luta, eu sou feliz. Porque isso é promessa de Deus. Se você fica triste no meio das lutas, presta atenção. Você não conhece o Senhor. Você não conhece o Senhor. Não estou falando que você tem que ficar falando: uau, legal, câncer, que legal. Não estou falando isso. Estou falando o seguinte: câncer maldito. Mas em você eu vou encontrar felicidade, porque você vai sair daí em nome de Jesus. Essa é a sua atitude. Amém? Avance. Promessa do Senhor: ver o fruto do seu trabalho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fala comigo assim: no Senhor o meu trabalho nunca será à toa. Nunca será. Se você investe na Luísa os seus dias levando Cristo, incentivando ela para Deus, você não será envergonhado e não será em vão. A gente conversa com pais, que a primeira pergunta, que quando as coisas estão dando errado com os filhos, é: o que eu fiz de errado?
Primeira pergunta que eu recebo. E eu falo assim: quem te disse que você errou? Aonde está escrito que você errou? Ah, não, mas eu errei. E cadê a palavra perdão dos seus pecados na cruz? Não existe para você? Não, porque eu fiz tudo errado na minha infância, minha adolescência, eu aprontei muito, eu tive relação antes do casamento, meu filho é fruto de uma fornicação. E quem disse que isso tem a ver? De onde você tirou isso? Se Jesus pagou por todos os seus pecados. Tem pessoas que ficam se acusando. E ali fala assim: não, eu tenho que sofrer mesmo com meu filho. Realmente eu tenho que passar um tempo difícil com ele, porque afinal eu fui um filho tão rebelde, né? Nossa, eu fui um marido, uma esposa tão ruim. Eu separei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fica se acusando. Fica o tempo todo se condenando e aceitando não ter fruto do seu trabalho. Presta atenção, você trabalha para o final do mês ganhar o quê? 0 na conta? 0 na conta, Manuel? Você trabalha para quê? No final, ter salário. Você está no Senhor para quê? Para no final ter recompensa. É promessa. Não precisava de recompensa, porque só o fato de te salvar do inferno e trazer para a maravilhosa luz é tudo na nossa vida. Mas mesmo assim, ele sabendo que mesmo que você não precisava, ele prometeu: você vai comer do fruto do seu trabalho. Ah, pastor, mas meus filhos são mais velhos. Eu fiquei um tempo fora da igreja, voltei agora. Será que os meus filhos, eu vou desfrutar de uns filhos abençoados? Vai desfrutar, porque a promessa é dele, não é sua. Não é pelo que você fez, é pelo que ele fez. E ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele trouxe toda a sorte de bênção. E é para você e para a sua família, em nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. Então pare de se culpar. Eu não tenho remorso nenhum em nada que eu faço com meus filhos. Mas também, pastor, se eu nasci na igreja, mas eu fiz besteira. E já falei para meus filhos: olha, eu tive relação antes do casamento, eu tive uma vida promíscua, eu fui um crente safado, mas não é porque eu fui, vocês precisam ser. Eu errei, não tive instrução. Você tem instrução. E vou mostrando para eles os caminhos do Senhor. Então, eu vou ver fruto disso. E eu não fico: se meu filho cair em pecado, também eu caí, né? Fazer o quê? Não, eu não posso pensar assim. Porque o que eu vivi não diz respeito ao futuro que Deus tem para mim e para eles. O que eu vivi foi apagado, foi lançado num lago do esquecimento. O que eu tenho para ir diante é uma vida de vitória, de glória e de unção. Amém, irmãos? Avance, por favor. Eu li o texto? Volta lá. Li. Vamos lá, verso 7. É promessa do Senhor descanso. Sabe, papai, você está muito cansado. Não aguento mais esses filhos. Não vejo a hora deles crescer. Quem nunca falou isso, tira a primeira pedra. Eu não vejo a hora deles crescer e sair de casa. Né, Cleia? Com Deus, né? Oh, Deus. Mas filhos é lugar de descanso, é promessa de Deus. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto de águas de descanso. Salmos 23:2. Assim diz o Senhor: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. É promessa de Deus ter uma vida com seus filhos de descanso, de deleite, de prazer, de desfrute. Desfrute. E eu quero te aconselhar. Eu falei para a senhora esses dias atrás, eu tenho mais no máximo uns 10 anos, 10 a 12 anos com Davi, 10 a 12 anos, 12 verões com Davi. E mais uns 7, 8 verões com Pedro. Não tem mais que isso. Eles vão embora. E aí eu não vou ter mais os verões com eles, os invernos com eles, como tive antes. Agora, em vez de ficar toda hora brigando, discutindo, por que você não gaste tempo e desfrute dos seus filhos? Desfrute deitando com eles, passeando com eles, conversando com eles. Qual que é o maior sonho do seu filho? Você já perguntou para ele? O que ele quer ser, como crescer? Qual que é a maior referência de homem de Deus e mulher de Deus que ele tem? Qual o tipo de mulher ou esposa que ele quer casar? Aonde ele quer viver o resto da vida dele?
O que palpita? Se eu falar assim, se eu perguntar para você, qual que é o maior sonho do seu filho, você vai saber me responder agora? O que ele gosta de comer, tirando as mães, que eu sei que sabe que gosta? Você, pai, o que os seus filhos gostam de comer? São perguntas que só sabem quem tem descanso com o filho, quem tem prazer com os filhos. Quem não tem prazer com os filhos, não sabe essas perguntas, não tem essas respostas. Então, às vezes, está perdendo tempo na sua vida, porque você perde tempo de desfrutar. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você com toda clareza. Não é o quanto tempo você fica com ele, é como você fica com ele. Às vezes eu fico apenas 5 minutos com o Pedro, mas é o suficiente para abençoar a nossa semana. Mas tem pais que ficam 24 horas com os filhos e não sabem nada deles. Porque o filho fica do lado, mexendo no celular, e o pai fica na televisão. Presta atenção, não é o tempo, quanto tempo? 1, 2, 5 horas. É a qualidade dessa conversa, dessa intimidade que você tem com o seu filho. Isso serve para a família também, para o esposo, para a esposa, amém? Pode avançar. 8, você vai ter louvor. Levanta-se. Que oração? Dá tempo ainda. Levantam-se os seus filhos, e lhes clamam ditosa. Chamam de ditosa, desculpa. Seu marido a louva, dizem, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 29. Sua posteridade será conhecida entre as nações, e seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Uma pergunta eu vou te fazer. Como as pessoas falam da sua família? Nossa, que família abençoada você tem, Naor. Você escuta isso? Nossa, que filho você tem, Rosângela. Nossa, que filhos você tem. É de invejar, entre aspas, invejar no sentido bom da coisa. É de louvar a Deus. Como é bom ver sua família. Seu filho é aquele que projeta o seu louvor. Fala, nossa, você é assim que sua mãe é maravilhosa. Nossa, não tem como. Com certeza sua mãe é poderosa. Nossa, o seu pai, então, deve ser um cara fantástico. É assim que as pessoas vão ver você com seus filhos. Eu vejo alguns irmãos assim, eu falo assim, nossa, que família abençoada. Meu Deus do céu, que família exemplar. Isso é louvor. Isso é motivo de alegria para você. Porque é promessa de Deus. Ah, minha família, que família que parece o cão. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, parece misericórdia. Deus me livre de ser dessa família. Deus me livre. Mas só que tem crianças que falam assim, você quer ficar na família do pai ou quer na família do outro? Às vezes fala que quer ficar na família do outro. Escutei criança falar isso. Por quê? Porque não há louvor na sua família. Não há louvor na sua casa. As pessoas olham, seus próprios filhos olham para a sua casa e não querem ficar com você. Porque é só gritaria, é só briga, é só xingamento, não há honra, não há respeito. Onde tem louvor nisso? Não existe. Não estou falando que não tem brigas. Existe brigas, mas para lá, é toda hora. Sempre, só fala com o filho gritando, só fala com o esposo gritando, só fala com a mulher gritando. A vizinhança todo dia sabe os palavrões que você solta. É promessa de Deus, louvor. Isso tem louvor? Não, louvor é quando as pessoas olham assim, nossa, eu quero ser igual àquela família. Eu quero viver com aquela família. Como é bom estar com aquela família. Isso é louvor. Amém? É promessa. Promessa de Deus. Filhos firmes em Cristo Jesus. Isso é promessa, irmão. Eu não tenho dúvida que os meus filhos, assim, não posso falar ainda completamente. Pelo menos na Bíblia, deixa eu te falar algo muito importante. Você deve criar seus filhos até os 20 anos. É sua responsabilidade de cuidar dos seus filhos até os 20 anos. Israel é até assim. Até 20 anos você vai cuidar e ensinar. Depois disso ele pega a maioridade. Isso aí, obrigado. Maioridade, obrigado. Antes dos 20 anos é sua responsabilidade. Então, você vai investir na vida dos seus filhos até os 20 anos com Cristo. Depois disso ele vai decidir. A Bíblia ensina a criança o caminho que ela deve andar, e lá na frente não se desviará dele. Então, meu filho tem 12 e tem 16. Eu creio que eles não desviam mais. Não tenho mais, porque tudo que eu ensinei, estava confirmando essa palavra. Isso é promessa.
vai se cumprir na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Bem? Ensina a criança. Pode continuar, pode avançar. Verso 10, 10ª promessa: vocês terão filhos cheios do Espírito Santo. E acontecerá que depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você acha que eu tenho dúvida que ministerialmente, financeiramente, o Pedro e o Davi vão ser maior que eu? Eu não tenho dúvida, irmãos, que eles vão muito mais longe que eu. Não tenho dúvidas. Ou pelo menos igual. Ou eles vão herdar o meu ministério. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Por um único motivo. Porque eles são cheios do Espírito Santo. Eu vejo a Soraya, nessas áreas, como ela tem mais tempo em casa, ela investe muito mais que eu. Então, quando o Pedro tinha os seus 10, 11 anos, ela tinha muita preocupação. Eu também tinha, mas eu percebia mais nela. Que o Pedro era alguém muito pacato na presença de Deus. Muito racional. Então, ele vinha para o culto de kids, foi batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade, mas depois disso não tinha mais experiência nenhuma. Agora, pergunto para você, o que acontece com uma criança que não tem experiência com Deus? Começa a esfriar, começa a se envolver com coisa errada, porque criança, ela é movida por alma, e aquilo que traz mais emoção, ela quer viver. É o que acontece. Então, ele não tinha isso, era uma preocupação, ele começou a orar, clamar, buscar o Senhor, toda a oportunidade do culto, orar. E um dia o Espírito Santo falou para nós assim: investe numa aula de música. Deixa eu te falar algo muito importante. Se você quer um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento, tanto racional como criativo do seu filho, é a música. A música faz isso com a criança. O raciocínio lógico dela é muito mais poderoso e a criatividade muito mais aguçada. Então, eu sou a favor de todos os filhos, entre 10 a 14 anos, coloca numa música, paga 100, 200 conto, paga uma guitarra, um violão, um teclado, uma bateria, vai ser bom para ele, bom para a igreja. E vou te falar uma coisa, uma das coisas que abençoou muito Pedro foi participar do louvor. Ajudou muito ele. Um talento dele. Então, assim, todo mundo tem condições de tocar alguma coisa ou cantar. Então, investe nisso. Então, eu percebi que isso, fomos colocar na música, e eu percebi que depois que ele foi para a música, ele teve mais paixão por Jesus, começou a cantar, tocar coisas, e eu percebo que depois dos 12 anos, ele desenvolveu muita paixão. Hoje o Derek está aqui, quem é dos jovens sabe como ele é, dos jovens, completamente comprometido. Ele quer estar nos 2 cultos, ele quer estar em todos os cursos, ele quer estar participando de tudo. Ele não queria nem fazer Senai para ter mais tempo de qualidade com a célula dele. É que eu obriguei a fazer Senai. Por quê? Porque despertou uma paixão nele, tão maluca por Jesus, que ele falava só de faculdade. Hoje eu tenho que ficar lembrando que existe faculdade daqui a 2 anos. Porque senão ele não quer faculdade. Não que ele não queira, mas só que o que queima no coração dele é o reino de Deus, é amar Jesus, é servir Jesus. E tudo isso por quê? Porque nós somos pais que enchemos ele do Espírito Santo. Em casa, eu colocava a mão, a gente orava à noite, enche o Espírito Santo, enche o Espírito Santo. Ele falou em línguas em casa? Não, nenhuma vez. Nunca falou. Mas eu tenho certeza que aquelas orações às noites, nossos cultinhos do lar, foi fundamental para despertar ele. Então, investe nos seus filhos para ser cheio do Espírito Santo, porque é promessa de Deus, os seus filhos serão cheios do Espírito Santo, eles profetizarão em nome de Jesus, também. 11, reconciliação. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quantos filhos são magoados com seus pais? Quantos pais são magoados com seus filhos? E a promessa do Senhor: eu sou Deus que vou reconciliar todas as coisas. Se existe mágoa, vai ser quebrada em nome de Jesus. Se existe alguma ferida, vai ser quebrada em nome de Jesus. Eu, com 14 anos, eu tinha uma ferida com meu pai. Eu acho que eu já contei, acho que não sabe, faz tempo que eu não conto isso. Eu tinha 14 anos de idade, meu pai era metalúrgico. E o sonho dele, todo metalúrgico, é o quê? Que o filho entra no Senai e vai trabalhar na empresa do pai. Essa é a característica da metalúrgica. O pai era metalúrgico operacional, aí ele tinha uma carta da empresa para colocar o filho no Senai. O filho passava no Senai, eles passavam no Senai pela empresa do pai. Aí o pai, meu filho está no Senai e tal. É um orgulho para o pai, porque metalúrgico, naquela época era assim. E o meu irmão mais velho passou no Senai, e ficou muito feliz. Aí chegou a minha vez, com 14 anos, o burrão não passou. Não passei.
E eu estudei, fiz cursinho, fiz tudo, não passei. Ele não falou nada para mim. E ficou quieto, tal. Acho que ele foi zoado na empresa, né? Porque, seu filho é burrão, tal. Peão é assim, não tem jeito. Quem trabalhou com peão sabe como que é. Não tem jeito, os caras zoam mesmo. E um dia, eu não sei se vocês lembram, acho que deve existir hoje. Existia um pessoal que entregava folhetinho e tinha lá, aliste os seus filhos na aeronáutica, na marinha, 15 anos de idade. Era essa fase. E eu vi lá, era um cursinho para eu estudar, para entrar na marinha. Eu era apaixonado por avião, aeronáutica. Meu sonho era entrar no ITA. Né? Ser engenheiro mecatrônico, esse negócio, eu gostava disso. Igual o Pedro. Tanto que o Pedro fala, estou realizando seu sonho, né, pai? Pedro me fala isso. Aí eu falei, pai, paga para mim. Assim, ele foi tão bruto e natural dele, ele falou assim, para quê? Você não passou no Senai aqui, você é burro e não passou no Senai, você acha que vai passar num negócio da aeronáutica? Irmão, isso marcou meu coração de um jeito, que eu falei no meu coração, nunca mais vou pedir nada para ele. E da partir daquele eu fechei meu coração, que eu nunca não tinha um abraço, um beijo, mas nada com ele, nada. E aí, com 17 anos, 18 anos, fui fazer a faculdade, ele não queria, eu fui fazer a faculdade mesmo assim, minha mãe investiu, e um dia eu fui para o encontro com Deus. E ele não sabia disso. E eu, no encontro com Deus, sabia que tinha essa mágoa profunda dele. Quando eu cheguei em casa, eu tinha 19 anos de idade, a primeira coisa foi pedir perdão para ele, que eu tratei ele mal 5 anos. 5 anos tratei ele muito mal. Assim, ele estava bêbado na rua, eu virava as costas e deixava ele. Ele via, filhão, vem aqui. Eu virava as costas e deixava ele falar sozinho. Humilhava ele na frente de todo mundo. Era desse jeito. Eu fiquei muito magoado com isso. E aí eu falei assim, agora não preciso mais dele, então vive a sua vida de cachaceiro, o problema é dele. E eu pedi perdão. Ele chorou tanto aquele dia. Eu falei, filho, me perdoa, eu nunca soube que eu fiz isso. Não prestei atenção nisso. Seu pai é ignorante, burro. Irmão, foi 6 meses, porque 6 meses depois ele morreu. Graças a Deus, eu tive o privilégio de pedir perdão para ele. Foi os melhores 6 meses da minha vida com meu pai. Então ele estava bêbado, eu pegava ele lá no meio da sarjeta, colocava ele na cama, tirava a roupa dele, dava banho nele, colocava e falava, te amo. Mesmo bêbado. Porque eu aprendi que Deus é o Deus que reconcilia. Então todos os filhos do meu pai reconciliaram com ele por causa da minha mãe, que é alguém cristã, que orou, clamou. Então é promessa de Deus, Deus vai reconciliar os seus filhos com seus pais. E se você não é reconciliado com seu pai, por favor, em nome de Jesus, reconcilie. Não deixa ele estar ali no caixão para reconciliar. Tenha a oportunidade de restaurar o relacionamento. Restaure os relacionamentos com seus pais. Porque é isso que vai acontecer com os seus filhos, com vocês, com os seus netos, com vocês e assim por diante. Amém? Por último, existe uma recompensa. Deixa eu te falar. Além do prazer, do deleite que você tem com seu filho, Deus tem uma recompensa porque você cuidou dele. Porque você ensinou o caminho dele. Vamos lá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Deixa eu te falar, existe algo lá na eternidade, que se você cumprir o propósito com seus filhos, você vai conquistar. Existe uma parte do galardão que tem a ver com o quanto você cuida e ensina o seu filho. O quanto você cria o seu filho segundo a vontade do Senhor. Essa parte ninguém vai tirar. Se você cumprir esse papel de pai, papel de mãe, papel de marido e esposa, papel de um bom filho e o papel de um grande homem de Deus e mulher de Deus na igreja, cada uma dessas áreas existe uma parte do galardão para você. E dos filhos é algo muito precioso, porque além de desfrutar aqui na terra, você vai desfrutar no céu desse galardão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé 10 horas em ponto, é um milagre, eu nunca faço isso. Você vê? Olha o que os filhos fazem com a gente, né? Fazem com a gente. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha gostado. Não sou pastora Soraya, como eu disse no começo, mas espero que tenha sido bênção para você essa aula.